Olá, espero que estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vou fazer a recapitulação das minhas trades da semana, todas que executei. E para a prova de execução, vocês podem ir para o Instagram, link na descrição, irem para os highlights e ver o highlight More Entries. E está lá tudo que eu entrei essa semana e tantas outras semanas, nos últimos 3, 4 meses, talvez. Então, vamos diretamente ao assunto. Inicialmente, antes da semana começar, eu tinha a ideia que íamos fechar este gap aqui, ok? No Euro USD. Deixa eu só ver, eu tenho os desenhos aqui ainda. No semanal, a minha ideia era, tínhamos a FVG semanal, tínhamos o order block e essa era a minha ideia no geral, não era que vamos fechar aqui, mas nós viemos parar aqui na segunda-feira, eu vou mostrar também isso. No diário eu tinha essas zonas, tinha a ineficiência ou o imbalance, a ideia era fechar e depois continuar a cair. Tinha um order block diário, se formos ao diário, tinha essa vela que tirou liquidez, não chegou lá, mas virou aqui no extremo desse order block. E no de 4 horas eu tinha essas zonas. Tinha a ineficiência de 4 horas. Então a ideia era fechar a ineficiência, cair e eu tinha essas zonas aqui, onde o preço podia voltar a subir. Está a reagir à primeira zona e tinha essa no extremo. Deixa eu voltar para 4 horas e essa era a ideia. Okay? Então vamos ao gráfico das minhas entradas. Então eu vou mostrar cada uma dessas trades num gráfico mais limpo. Então vou começar dia por dia. Depois desse lado. Ok. Vou tirar a terça, vou tirar a quarta, vou tirar a quinta e vou tirar a sexta. Então, essa trade foi durante a kill zone, deixa eu só meter as kill zones, de Londres. Então eu tinha essa zona aqui. Se virem na segunda-feira, deixa eu mudar o gráfico rapidamente para o capital.com. Então, o que é que nós tínhamos na segunda-feira? A semana começou aqui com esse gap para cima. Inicialmente eu quis que fechasse o gap, então marquei o gap. Então a ideia de vender era essencialmente fechar o gap. O gap inicialmente era assim, ele fechou parcialmente e puxou para cima. Então na segunda-feira, obviamente, nós começamos a operar durante a London Kill Zone, que começa aqui. Ok? 2 horas da manhã, horário de Nova York. Então, o que é que aconteceu? O preço simplesmente, Frankfurt abriu, o preço disparou. Eu estava à espera que o preço pelo menos voltasse a essa order block para procurar por entradas, mas o preço não chegou. E só disparou. Então, o que é que eu tinha dentro do order block diário? Então, no diário, nós tínhamos esse order block. E foi onde o preço reagiu. Então, vocês podem ir nos vossos gráficos aqui. Tem um, não sei se eu consigo voltar no de 5 minutos, mas no de 15 com certeza eu consigo. Eu refinei o extremo em cima da ação da Ásia desse dia. E havia um order block de 5 minutos que fez o stop hand desse high antes dessa queda toda, ok? Então, quando o preço disparou durante a sessão
durante a London Kill Zone aqui. Então eu estava à espera que fosse dar reação aqui no order block diário, que é essa zona. E ele acaba por reagir ao order block de 5 minutos, que é o refinado, que é o de cima. Ok? Então eu não dei entrada imediata, eu esperei a reação e depois no de 5 minutos entrei no order block que formou. Deixa eu mostrar aqui essa última vela aqui. Acho que eu peguei o corpo dessas duas, foi assim. Então essa foi a primeira entrada. Eu meti o stop loss em cima da zona. Acho que eram 10 pips, se eu não estou em erro. Deixa eu só voltar. Acredito que eram 11 pips, mais ou menos isso. Euro USD. Capital.com. Yeah. Então, qual era o meu primeiro TP? Eu tinha essa resistência que foi quebrada aqui. Então, você estava à espera do retest dessa zona. Então, esse foi o meu primeiro, foi a minha primeira trade. A minha segunda trade para esse dia foi aqui. Nós tínhamos um breaker. Esse era um order block de venda inicialmente. O que é que esse order block fez? Fez a stop hunt, quebrou a estrutura aqui. E a expectativa é que aqui em cima ele fosse ser respeitado. Mas como podem ver aqui, essa seção de Frankfurt, que é a box vermelha, só quebrou. Então eu esperava um retest dessa zona e possível compras a partir daqui. Então o meu TP estava aqui, logo no princípio dessa resistência, que foi quebrada agora como suporte. E no 50% dessa zona, eu executei outra trade. Porque esperava a reação, basicamente. E eu tinha no lower time frame, a primeira reação foi tirada. Então essa foi a minha liquidez para dar uma entrada aqui. Eu não lembro bem quantos pips eram, mas eu estava target 1 para 4. Talvez era menos. 1 para 4 era o meu primeiro TP. Ok, vamos voltar para o gráfico original. Então o que é que eu tinha aqui? Esta aqui foi a entrada, 50% dessa zona, que eu já marquei que é o breaker de 15 minutos. E eu tinha 1 para 4 aqui. 7 pips de stop. E essa terceira foi simplesmente o order block de 15 minutos, se eu não tenho. Deixa eu só mudar. Yeah. Foi o order block de 15 minutos que quebrou essa zona aqui. Então era mais um hedge desse buy. E depois ela acabou por ficar em break-even, né? O preço voltou. Então não vou, só voltar rapidamente para o capital. Então a hedge foi aqui no corpo dessa vela. Era uma entrada assim. Era mais para proteger esse buy do que propriamente uma venda. Então, essa era a ideia e acabou em break-even. Aqui. E assim tinha acabado a minha terça-feira. Mas eu acredito que eu não fechei. Eu fechei parciais aqui em 1 para 4 e estava a deixar rolar para pelo menos tirar o high de Nova York do dia anterior. Algo assim. Ok? Então vamos para quarta-feira. Ou terça-feira, perdão. Na terça, nós já tínhamos reação
ao order block refinado de 5 minutos dentro da zona diária. Então, o que nós tínhamos era o primeiro impulso dessa zona, a primeira reação. Então, eu estava a olhar para esse breaker aqui. Deixa eu só tirei. Como possível reação. E a segunda zona era o imbalance que ainda tinha deixado aqui no extremo. Então, nesse dia, a minha primeira trade do dia foi... Fizemos o stop hunt do low da Ásia. Aqui já podia ter uma entrada. Eu não sei se eu entrei nessa... Não, aqui estava fora de horas, não. Não entrei nessa, mas podia ter entrado nessa. Porque eu já partilhei com vocês esse plano uma vez nas stories, né? Pedi para fazer um screenshot. Então, eu tenho a Ásia, eu tenho o stop hunt da Ásia, se eu estou à espera de reações ou de uma valorização durante essa sessão e eu tiver um POI aqui embaixo, eu posso dar entrada aqui embaixo. Então, foi o que aconteceu aqui. A única coisa que não tinha aqui era horário. Eu não acho que eu estava nos gráficos a essa altura. Vamos confirmar ou não ter entradas aqui. Vamos voltar para terça-feira. Já estamos na terça-feira. FTM. Então, terça-feira. Yeah. Então, a minha trade foi esta aqui. E é muito simples, é isso que eu falei no vídeo passado sobre o Breaker Retest Liquidity, né? Que é muito simples de ver. Então, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos o Stop Hunt da Ásia, tirou o low da Ásia aqui. Nós tínhamos a quebra do Swing High que valida a nossa trade ou a nossa ideia para comprar. Tínhamos esse order block criado nesse movimento impulsivo. Mas antes disso, o que é que aconteceu aqui? Temos a quebra, testamos aqui, esse é o breaker retest. Então, essa é a minha liquidez antes do order block. Lembrem que eu tinha o breaker aqui. Então, essa minha trade foi assim, bem simples. De 15 minutos, nem precisei ir para 1 minuto, como muitos estão obcecados com 1 minuto. Eu acredito que eu tinha 10 pips de stop, mais ou menos. Okay. E com TP aqui na zona. Então, essa era a minha primeira trade. Então, lembrem que eu estava target, a partir desse buy, eu já estava a contar com esse high aqui, da ação de Londres. Então, previous day, previous session high. Então, é o ponto mais alto da sessão anterior ou do dia anterior. E funciona bem como boas zonas de liquidez para comprar e etc, etc. E eu cheguei a pegar uma continuação aqui nessa order block. 1 para 2, eu acredito, era trade. Só até essa zona, mais ou menos. Algo mais ou menos assim. Então, quando chegou aqui, como eu estava à procura de vendas, eu fechei essa trade, mas o preço voltou. Não, fechei essa trade a mais pequena. E essa, eu queria ver se talvez ia tirar o previous day high. Aqui. Então, quando chegou na FVG e eu vi a primeira reação de 15 minutos, eu entrei depois da vela fechada, de 5 minutos, na verdade. Eu entrei depois da vela de 5 minutos fechada. A primeira bearish candle de 15 minutos.
E isso era só para proteger, era uma hedge, porque eu estava à espera que o TP dessa trade fosse ser tirado aqui no previous day high. Então, entrei bem à espera da reação, né? E o preço despencou, abriu notícias, acho que era CPI, alguma coisa a ver com notícias e despencou. Tirou em break-even nesse e continua. Quando eu voltei para o gráfico, já estava mais ou menos aqui. Então, como eu estava à espera do gap ser fechado, acho que o meu TP foi aqui ou aqui, um dos dois. Já nem lembro. Acho que o meu stop loss era maior. Talvez eu cobri a zona toda. Talvez eu tenha coberto a zona toda. Mas a ideia foi mais ou menos essa. Eu cobri a zona toda até o high e fechei aqui nesse low. Aqui. Essa foi a última trade terça-feira. Ok? Agora, indo para a quarta, eu preciso de 4 horas. E eu utilizo muito algo que o AKFX ensinou no Telegram dele, que é esse tipo de suporte. Tipo, uma vela de venda seguida de uma vela de compra cria suporte aqui onde as velas fecharam, onde essa fechou, onde essa abriu. Ele utiliza muito isso. Por exemplo, aqui temos uma de compra, uma de venda, ele considera isso uma resistência. Como vem o preço aqui, reage, nunca fecha em cima e cai. Então, baseando-se nisso, eu marquei essa zona para no dia seguinte, se tivesse reagido aqui, dentro da zona, da kill zone, eu ia comprar. Então, deixa eu só ver os drawings desse dia. E nesse dia foi assim, quando eu acordei, ainda estávamos aqui, nesse suporte. Então, Asia, a ação da Ásia subiu, foi bullish, reagiu a essa zona, aqui estava fora de horas. Podia ser uma entrada daqui até o Asia Low, vamos voltar para esse plano. Seria esse tipo de setup. Tirou o Asia High, podias entrar aqui com o TP no Asia Low, mas não entrei. Eu entrei, quando eu acordei, a minha kill zone começa aqui. Então eu tinha o stop hunt da Asia e eu tinha no 5 minutos um order block claro para entrar em baixo. Então marquei o corpo da última vela aqui. Houve uma reação e eu entrei logo que a primeira vela de 5 minutos fechou. Então essa vela preta quando fechou, a minha execução foi na próxima vela com stop loss em baixo, eram mais ou menos 11 pips. E nesse dia eu tinha marcado os POIs lá no Instagram, bem claros, onde eu estava à procura de entradas, ok? Então, preço sobe. Acho que eu vou explicar aqui, não vou, ou é melhor ir para o gráfico limpo, para ficar mais claro como é que eu vi isso. Então, eu tinha, neste dia, lembrem, no de 4 horas eu tinha marcado o meu suporte aqui. Eu vou fazer um vídeo a explicar mais esse tipo de suporte, esse tipo de resistência. Mas eu tinha o preço aqui. Então estava nessa zona, estava favorável. Então eu estava à espera. Se reagisse aqui, eu ia comprar. Então eu tenho o stop hunt do Asia Low. Chegou na zona. Depois da primeira vela de 5 minutos fechar. Executei a minha entrada aqui. Stop loss aqui embaixo dessa zona. Minha primeira TP aqui. Mais de 15 minutos eu tinha uma FVG onde eu quis vender from. Depois chegou nessa FVG, fora de horas, por acaso. Mas aqui quando houve esse push e houve a quebra desse high,
Eu vou explicar porque que eu entrei numa venda aqui. O que aconteceu nos 5 minutos enquanto subíamos? Como eu vos disse, eu olho muito para break e retest, né? Então, o que é que nós temos aqui? Aqui, nós tínhamos S, break e retest. Então, essa era uma possível liquidez para mais tarde. Aqui tínhamos a quebra deste. Tínhamos retest. Aqui falhou um bocadinho o retest, mas temos um retest aqui. Ok? Então, eu estava a olhar para essas possíveis liquidezes. Para essa possível liquidez aí. Então, o que aconteceu quando estávamos aqui? Acredito que no de 1 minuto eu executei uma hedge, porque eu ainda não tinha fechado o buy, fechei parciais aqui. Então, quando eu vi a reação, esse push agressivo, marquei a FVG, vi que reagiu. Eu acredito que eu entrei em cima desse swing high. Swing highs, para mim, são liquidez. É a liquidez que eu preciso. A minha liquidez tem que ser um swing high. Então, essa era a minha liquidez. Acredito que eu entrei aqui assim. Um hedge. E onde é que eu queria levar o preço? Preços break e retest que estava a acontecer aqui. Tinha aqui mais um break, retest. Acho que eu tinha um TP aqui. E não chegou, ele falhou antes do TP. Let's confirm. Vamos voltar para o meu gráfico das operações. E aí, nesse dia, essa era a trade. E essa era a primeira trade. Está aqui esses pontos de liquidez que eu estava à procura. Então, entrei aqui. Fomos para o 1 minute. Vamos ver como é que foi a confirmation entry. Nesse ponto. Então, tem um break, retest, that's liquidity. Então, aqui em cima tem uma reação. Eu entrei aqui. Na FVG, talvez. Aqui na FVG do one minute. Essa é risky e não é o meu modelo favorito. Isso é algo que o ICT ensina. Mas não é o meu modelo favorito. Né? Então, o preço regressou, rejeitou, estava target, break and retest liquidity, ele virou antes do TP e foi break even no final. E no final chegamos nessa zona onde eu encontrei a minha trade no 1 minute que eu vou vos mostrar agora. Então, eu tinha a zona de 15 minutos marcada, que era a FVG. Aqui, essa era uma FEG no M15. Então, quando o preço chegou, eu tive a reação, eu preciso da quebra de um swing low. Acontece aqui. Só a partir daqui é que eu tenho a mudança ou realinhamento do order flow, né? Tava bullish, chegou aqui, reagiu, quebrou. Aqui nesse ponto, nós esperamos que ele pode virar bearish. Então, novamente usei break e retest. Usei essa como a minha liquidez. E vendi em cima com stop loss aqui. Então, mais ou menos 5. Eu estava target a mesma break e retest que eu estava target aqui nessa, que era essa aqui. E essa foi a minha trade. Eu ainda considerava hedge porque ainda estava a segurar essa. Yeah. E essa foi a trade, a última trade de quarta-feira, se não estou em erro. Yeah. Virou. Não quero ter sido tão longo, mas
Os recaps acabam por ser longos, eu não tenho como. Então o TP dessa foi aqui. Ok? Então as trades foram essa com esse modelo aqui, e essa com o 1 minute confirmation, break retest liquidity, entrei, TP aqui embaixo, ok? Bem simples. Então na quinta-feira, let me put my trades in. Okay, Friday, Thursday. Ok, tá aqui. Na quinta-feira, nós ainda respeitamos, ainda estávamos na zona do suporte de 4 horas. Então, para mim, ainda era zona para comprar e não zona para vender. E só por isso é que eu entrei. O único perigo dessa trade é que estava muito próxima do low do dia anterior, que era aqui. Era o PDL, né, do dia anterior. Então, a ideia era talvez esperar tirar esse low e depois puxar. Mas eu vi liquidez aqui a ser tirada e por isso é que eu entrei aqui. E eu vou mostrar no gráfico mais limpo como é que foi a entrada aqui. Então, eu tinha liquidez a ser tirada. Só por isso é que eu comecei a procurar por entradas. Se eu não tivesse essa liquidez, eu só ia entrar quando tirasse o previous day low. Mas nesse dia eu não preciso esperar por isso, porque eu tenho uma liquidez a ser tirada. Então, se eu espero uma reação a partir dessa zona, eu já tenho liquidez que vai alimentar o movimento que eu estou à espera. Então, no 1 minute, eu preciso de ver o shift do order flow novamente para entrar aqui, ok? Então, esse foi o stop hunt, que as velas não são tão claras como eram no FXCM, mas aqui eu tenho um stop hunt desses lows todos, tenho esse push para cima, eu preciso de encontrar um swing high que é tirado, e aqui esse swing high é tirado. E para mim, ainda que for o Wix, para mim já é quebra, quando eu estou a olhar para a mudança do order flow. No 1 minute eu considero quebra. Então aqui houve isso, e depois tem um monte de lows que foram criados. Então, tudo que eu fiz no 5 minutes foi, quando tiraram esses lows, eu esperei a primeira reação, 5 minutos. Então, essa era a minha liquidez. Quando essa vela de 5 minutos fechou, eu entrei nessa vela com stop loss embaixo dessa. E com o TP no Asia High. Essa foi a minha trade. Acho que eu meti embaixo do previous dessa zona toda. Porque era um pouco maior, eu não lembro do meu stop loss para essa. Mas vamos ver já. Era um 4.6. Okay, então eu devo ter entrado um pouco mais em cima. Yeah. Acho que eu cobri o PDL completamente. Então eu tinha 4, um pouco mais 4 pips. Mas essa foi a trade com o TP no Asia High. De novo, se nós formos de 15 minutos, aqui está um pouco. Deixa eu só apagar para ficar mais clean. Deixa eu apagar Monday, Tuesday, Wednesday. Ok, estamos aqui no Thursday. Então, aqui FPG e temos um order block aqui em cima. Por que esse order block é válido? Esse order block tirou liquidez e quebrou a estrutura. Depois da quebra de estrutura, ele não tinha sido testado, ok? Mas eu também tinha marcado esse ciclo highs e tinha um extremo aqui em cima de onde saiu essa venda depois. Então, o que aconteceu aqui? Quando o preço chegou aqui, eu fui... Deixa eu só voltar para o gráfico limpo. Capital.
Então tinha dois POIs, né? Eu tinha FVG e eu tinha esse order block que faz o stop hand, que quebra a estrutura. Então eu tinha essas duas zonas aqui. Então, a primeira não teve aqui nada no lower time frame para eu me basear e entrar. Que ainda estava dentro de horas, na verdade. Que eu normalmente eu fecho 80, 90% dos meus TPs e deixo sempre rolar para poder ter mais confiança a dar entradas noutra direção. Aqui, depois de chegarmos no order block, houve esta reação. Eu acho que essa fez bem ser break-even, porque eu estava a entrar fora de horas. Aquela questão da indisciplina, né? Mas aqui é de novo a mesma coisa. Tem um break, tem um retest em cima da liquidez. Acredito que essa foi a minha entrada. Ou com stop loss aqui ou aqui, um dos dois. Mas essa foi a minha entrada. E eu não lembro qual era o meu target para essa trade. Sinceramente, não lembro qual era o meu target para essa trade. Prefix CM. Não, estava a tentar target. Não, ok. Então eu não entrei fora da kill zone, esperei pela kill zone. Então a zona que formou aqui, quando a kill zone abriu, foi aqui onde eu encontrei a minha entrada. Eu vou já explicar aqui para não ter que voltar mais para aquele gráfico. Essa é uma trade que não foi no TP. Então foi isso, né? Foi stop hunt, a entrar para a zona, quebra, o que é isso? Retest. Ele tira o retest, chega aqui no extremo e cai. Então, estava a tentar pegar essa trade. Até esse low, depois abriu notícias e foi para cima. E como eu disse, inicialmente eu já tinha esses equal highs marcados aqui. Então eu tinha esse extremo aqui de 15 minutos e aqui, minha entrada aqui foi direta. Era notícias, tinha tirado todos esses highs. Olha quanta liquidez está a levar ou está a tirar só durante essas notícias. Então, normalmente quando tira equal highs, equal lows e chega num POI durante notícias, é a partir desse POI, dessa supply ou dessa oferta ou dessa demanda que o preço vira. Então, eu entrei aqui com uma entrada imediata, risk entry, concordo, mas eu tinha liquidez a validar a minha zona e eu dei uma entrada aqui. 8 pips de stop loss, a marca em cima. E eu fechei parciais, acho que é 1 para 4. 1 para 4. Chegou 1 para 4, alguns aqui. E depois estava target a mesma zona que eu tentei target antes, que foi a abertura da kill zone. E no final foi break-even. Como o vídeo está longo, eu vou explicar o de sexta já com esse gráfico. Aqui. Friday. Here. Ok. Então, a primeira trade foi bem simples, né? Foi muito simples mesmo. Então, eu cheguei aqui e eu tinha, lembrem-se, aqui quase tirou o low do dia anterior, então formou relative equal loss. Deixei para um gráfico limpo, porque assim eu não consigo explicar. Então, nesse dia, quando ele não consegue tirar o low, nós fomos para um tempo gráfico um pouco maior, vocês vão ver que ele forma relative equal loss. Então, isso era possível, liquidez para vendas na sexta-feira. Então, na sexta-feira, quando eu cheguei no gráfico, um pouco antes da kill zone, que começa aqui, eu encontrei que a Ásia tinha puxado para cima,
pegado toda essa liquidez aqui desses highs, respeitou aqui um extremo e quebrou estrutura aqui em baixo. Então, quando aqui o zona abriu, o que é que eu vi? Suporte, teste, olha essa candle aqui, de rejeição. Retail traders estão aqui, assim, a tentar vender, porque lhes foi formada a pin bar. Então, o que é que eu estou à espera? Que vão tirar esse high, porque ele é o retest, né? Suporte, resistência. Esse foi o retest. Então, tinha um order block de venda marcado, stop loss aqui, TP no low do dia anterior, onde fazia equal lows. Boom, that's it. Yeah. Agora pegamos liquidez de 2 dias. Esse dia aqui, low desse dia, tiramos tudo nesse movimento. Tira a liquidez, se encontrar um POI, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente reação. Então foi isso que aconteceu. Eu, sinceramente, eu não vi o POI, mas quando um seguidor me mostrou, ele estava tentando entrar no 1 minute, estava à procura de confirmation entry, e eu vi marcado um POI no gráfico dela, eu disse, se eu tivesse visto um POI embaixo dessa zona, eu teria entrado de primeira. E o POI era esse order block aqui de 5 minutos. Tinha imbalance, tinha tudo aqui. Então esse foi um movimento para baixo. Tira a liquidez desse low. E explode para cima. Então o preço não tinha voltado para aqui. Se eu tivesse visto isso, esse é o tipo de trade que eu gosto. Qualquer dia da semana eu vou entrar nessa trade. Olha o inducement bonito de 2 dias e o preço vem aqui e rejeita. Então eu não entrei, né? Eu não apanhei, vi a reação, marquei a minha ineficiência, que é o que eu quero ver, é o que demonstra que houve a reação dessa zona. Claramente, compradores estão interessados na zona e eu dei uma entrada aqui. Onde fechou a ineficiência. Stop loss aqui. Target London High. Diretamente. Só isso. Mas eu tentei dar uma entrada no 1 minute. Usando ICT. Né? Chegamos na zona de 5 minutos. Eu estou à espera de quê? Stop loss. Ou stop hunt. Break. Break foi muito bom. Displacement. Como diz o boss ICT. E o preço. Tentei dar uma entrada um pouco mais ou menos aqui. E aí, o preço não voltou. E essa seria a segunda entrada para chegar na zona. Mas agora vamos ver o que nos impedia de chegar lá acima. Né? Nós tínhamos aqui alguns impedimentos. Um deles era este, aqui da minha entrada da sessão de Londres. Esse era o primeiro impedimento. Então, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Deixa eu tirar para ficar um pouco mais claro as velas. Aqui houve um stop hunt, houve uma quebra. Quando o preço volta, acho que no de 5 minutos é mais claro, retest. Não, acho que no de 15. Ok. Então, houve essa quebra de suporte, voltou, quebrou e rejeitou. Esse pode ser um break e retest. Então, eu marquei isso como a minha liquidez para possível vendas a partir daqui. Mas quando o preço voltou para aqui, durante a sessão de Nova York, a abrir mesmo a sessão de Nova York,
Yeah, acredito que a minha trade foi nessa FG, nessa FG, I mean, alguns aqui. Que era basicamente um hedge. Eu ainda disse lá no Instagram, esse é um hedge. Então, aqui, primeiro TP foi aqui. E como eu olho muito para horário e para liquidez, né? Então, e pelos meus estudos, o low do dia normalmente na ação de Londres tende a se formar, e eu tenho aqui nas minhas notes, let me see if I have my notes here. Então, low of the day provavelmente das 2h30 às 4 a.m. New York Time. Então, eu tinha isso aqui entre as 2h30 e às 4. Então, eu esperava que esse era o low do dia. Por essa razão, chamei isso de hedge. E quando o preço voltou para aqui, que era, quando o preço voltou para aqui, eu tinha esse order block com esse imbalance aqui. Então, esse aqui foi a minha entrada. A última da semana. Alguns aqui, 5 pips somewhere. Primeiro target, obviamente aqui. Segundo target, eu tinha toda essa liquidez para target, toda essa liquidez. E algo que eu espero muito é quando fazemos stop hunt assim de equal lows, que inclui previous day high ou previous day low, normalmente o mercado vai para o outro lado. Então, previous day high estava aqui, mas o meu target eu meti no Asia high. Você não quer, tipo, ter um target lá em cima e imagina, aqui tira o previous day high, reage alguma coisa, ou tira a Asia high, reage alguma coisa e volta a cair, tipo. Não é ideal você perder todo o profit que tens. Eu fechei aqui, mas sinceramente eu esperava que o previous day high fosse sair. Então, essas foram as trades. Espero que não esteja tão confuso, mas essa é a ideia. Como podem ver, eu uso muito liquidez ao meu favor. Se eu tenho liquidez e eu tenho uma zona, eu vou executar a minha trade. Yeah? E aonde não está claro, eu espero por confirmação. Como aqui, esperei por confirmação. Aqui, alguns aqui, eu esperei por confirmação. Aqui foi confirmação. Aqui foi confirmação. Então, nem sempre eu só entro. Em casos assim, como esses, tirou o Asia Low, tirou o Asia High, eu tendo a entrar, mas não é o mais comum, né? Não é o mais comum. Mas quando eu tenho coisas como essa, trade de 15 minutos na quinta-feira, na quinta. Não, essa aqui, sim, da quinta-feira, eu tenho esses equal lows ou equal highs aqui, preço tira esses equal highs durante news e eu tenho um POI bem clean aqui, eu executo essa trade sempre. Foi o que eu fiz, como eu já mostrei no outro gráfico. Então é isso, essas foram as minhas trades da semana. Espero que ajude de alguma forma e continuem-se ligados ao canal, continuem-se ligados ao curso Simplificando o Forex, que essa semana vamos começar com a parte de Smart Money. E até o próximo vídeo.